criptomaníacos, existe algo pior do que uma regra ruim. É não ter regra, é não saber qual é a regra. Pô, são muitos impostos, muita burocracia, tá bom, mas você sabe como resolver. Agora, nós estamos num momento onde não existe regra. Nenhuma regra se mantém mais por anos, como era antigamente. A cada mês surge uma regra nova. Um presidente define uma regra, todas as empresas se preparam para aquele cenário, o mundo inteiro entende aquela regra, gostando ou não. Aí passa um mês, o STF no Brasil altera a regra do presidente, ou lá nos Estados Unidos a Suprema Corte altera a regra do Donald Trump. E aí todas as pessoas e empresas afetadas por aquela regra não sabem mais o que fazer. É esse cenário que a gente vive hoje. Acaba de sair uma notícia de que o tarifaço do Donald Trump foi derrubado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. E as empresas que se prepararam para aquelas regras impostas pelo Donald Trump, o que elas fazem? Será que as empresas que deixaram de exportar os seus produtos para os Estados Unidos, elas voltam a exportar agora? Porque quem disse que essa regra não vai mudar daqui a um mês de novo? Que o Donald Trump não vai dar um jeito de impor outras tarifas? Vocês entendem como não dá para se planejar? Não dá para... O mundo fica congelado, o mundo fica parado, porque você não tem como tomar decisão com as coisas funcionando dessa forma. Isso é incerteza. E é incrível que eu tenha feito o vídeo passado falando sobre incerteza global na alta histórica. Como estão vendo no gráfico aí na tela, o índice de incerteza global atingiu níveis estratosféricos, baseados na trade war do Trump, ou seja, na guerra comercial, a guerra tarifária do Donald Trump. Isso já gerou essa incerteza global extrema. E agora piora. A incerteza se torna ainda mais crítica. Porque, como eu disse, Suprema Corte dos Estados Unidos derruba tarifaço imposto por Donald Trump. E aqui não importa se você gosta do tarifaço ou não gosta do tarifaço, pouco importa. O problema é não existir uma regra clara e fixa. Não tem como você operar, por exemplo, uma empresa se você não sabe qual é a regra do jogo. A insegurança jurídica é enorme. E é isso que está acontecendo cada vez de forma mais rápida em todos os países. E pouca gente se deu conta de que acabou aquela era da segurança. Existe esse ativo aqui que é seguro. Investir em banco. Vamos investir em banco, que banco sempre dá aquele retorno garantido. As pessoas tinham essa imagem há pouco tempo atrás, né? A gente sabe, por exemplo, o S&P 500, há poucos anos atrás, 20% do índice era banco. Eram grandes bancões americanos que acompanhavam o índice ali S&P 500, estão vendo? O S&P 500 aqui é a linha branca, os bancos essa linha aqui é na cor marrom. Acontece que lá em 2008, como a gente sabe, começa um quebra-quebra bancário, Lehman Brothers e tudo mais, e olha só, não acompanha mais. Os bancos deixam de ser aquele ativo seguro, derretendo dentro do S&P 500. Aí, mais recentemente, a segurança estava aqui na tecnologia. Eu vou investir em Tesla, em Amazon, em Facebook, em Google. Grandes empresas de tecnologia que acompanham o índice. 12% do S&P 500 era formado por essas empresas que também, olha só, acompanhavam o S&P recentemente, né? Olha só como é o mesmo movimento entre a linha branca S&P e software, né? Empresas de tecnologia. Aí, do nada, surge inteligência artificial e tecnologia afunda. Cai de 12% do índice para somente 8% do índice. Cadê a segurança? Cadê a estabilidade em ativos do mercado tradicional? Não existe mais. É um mundo de incertezas. E no mundo onde as regras não são claras, existir um dinheiro onde as regras são 100% transparentes e que não mudam, porque depende de um consenso da rede para mudança, e não da cabeça de uma pessoa, de um presidente ou de um tribunal para mudar a regra, é muito valioso. É isso que te dá a bendita estabilidade, a segurança que pessoas e empresas buscam. Se você não pode mais encontrar esse nível de segurança no dólar, nas ações, em títulos do governo, onde você vai encontrar isso? É isso que as pessoas ainda não compreenderam. É a descentralização que te protege de mudanças arbitrárias, de decisões tomadas por um único homem ou por um grupinho pequeno de amigos do Jeffrey Epstein, que, por sinal, fazendo um parênteses aqui, do nada
surgem papos sobre alienígenas. Né? Começa a vazar ali documento do Jeffrey Epstein, colocando ali políticos, colocando grandes empresas. Aí pronto, o Trump ordena a liberação de arquivos sobre vida extraterrestre. Pronto, bota um alien, bota um ET no meio para o pessoal mudar o foco. Para de olhar esse negócio de Jeffrey Epstein aqui, vamos olhar para o céu, olha o ET, e melhor que isso, vamos criar um imposto para a gente, nós aqui do Estado, te proteger contra ataques alienígenas. Por favor, não falem sobre isso com o Haddad, porque já já ele vai gostar da ideia e vai criar aí uma tarifa, uma taxa sobre risco alienígena. Mas, enfim, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai lá, derruba o tarifaço do Trump. Isso gera problemas para todos os lados, porque o que vão fazer agora com aquele pessoal que teve que pagar o tarifaço? Se o tarifaço não é válido, é ilegal, então quero meu dinheiro de volta. O problema é que esse meu dinheiro de volta são 170 bilhões de dólares em reembolsos. Mas reembolso para quem? É reembolso para a empresa ou para o cliente da empresa? Como é que você passa esse dinheiro para todo mundo? Quem que recebe? Como que recebe isso? Vocês entendem que não funciona? Que não tem como se planejar, não tem como trabalhar. Aí você fala, tá bom, então agora removeram o tarifaço, acabou o problema. Não. Aí no mesmo dia, Trump anuncia tarifa global de 10% após a Suprema Corte derrubar a tarifa. Como assim? Acabou de cair o tarifaço, vai voltar o tarifaço para todo mundo agora? Aí aqui explica, ó, a matéria explica aqui, ó. Ele anunciou então que recorrerá à seção 122, dispositivo da legislação comercial dos Estados Unidos, que permite ao presidente impor tarifas temporárias. Temporárias, é o pior. Que agora você não sabe quanto tempo vai durar. Então, para estabelecer uma nova tarifa global de 10%, isso aqui pode ser até 6 meses. Mas e depois dos 6 meses? Aí, ele afirmou que recorrerá à seção 301 para abrir investigações sobre práticas comerciais desleais, o que pode resultar em tarifas adicionais. Então você não sabe quanto tempo vai ter de tarifa, nem quanto de tarifa vai ter daqui a 6 meses. Como que uma empresa vai exportar, vai fazer um projeto, né? Vai fazer um planejamento para exportar seus produtos para os Estados Unidos? Como que uma empresa americana vai se planejar contra a concorrência se ela não sabe se vai ter concorrentes de outros países? E como eu falei no vídeo anterior, quando existe incerteza, indecisão, as pessoas tendem a correr para ativos que estão desassociados de políticos. Ativos que sirvam ali como um porto seguro. Geralmente, ouro. O ouro é o mais tradicional deles. E hoje, ouro fecha em alta e retoma $5 mil com decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, está todo mundo perdido. Não dá para confiar mais em nada. Vou comprar ação? Vou comprar dólar? Não, vou comprar ouro. Mas não é uma compra por convicção. É uma compra por medo. E a compra por medo, ela não se mantém por muito tempo. Ela acaba sendo uma compra esperando o motivo para sair fora. Isso explica por que a volatilidade do ouro está como uma volatilidade de shitcoin. Volatilidade do ouro supera a do Bitcoin e embaralha a tese de reserva de valor. Então, JP Morgan mostrou que o ouro oscilou 40% em apenas 3 dias. É como se o mercado estivesse esperando um motivo para poder reduzir essa exposição no ouro. E a gente olha para esse momento agora, que o Bitcoin é extremamente desvalorizado em relação ao ouro, e percebe que a gente atingiu 14 meses desde o pico do Bitcoin sobre o ouro, que aconteceu aqui em dezembro de 2024. E são 14 meses, assim como em momentos anteriores do mercado. A gente sempre teve esse pico do Bitcoin e depois um derretimento que dura 14 meses até o fundo. Estão vendo? Em todos os ciclos aconteceu isso. E os 14 meses acabam de bater agora. O problema é que esse combustível por ouro parece não estar acabando. Por motivos macroeconômicos, as pessoas são obrigadas a ter uma exposição acima do que elas se sentem confortável em ouro, aguardando um motivo para se tranquilizar, falar, não, agora a situação está melhor, vou reduzir minha exposição em ouro e diversificar para outros ativos, o que geralmente inclui o Bitcoin. Como vocês estão vendo, né? 14 meses depois desse pico do Bitcoin, a gente encontra um fundo e aí o Bitcoin volta a subir em relação ao ouro. Será que isso vai acontecer agora? Provavelmente não nesse momento tão turbulento. Mas quando existir alguma calmaria, mesmo que momentânea, veremos novamente essa volatilidade do ouro muito grande. Uma queda de 15%, 20%, 30% para o ouro. E isso sim pode desencadear uma próxima alta para o BTC. BTC é esse que não gosta desse clima de indecisão, de instabilidade. Então,
mais uma vez, fomos no fundo do poço do índice medo e ganância. Olha aqui, batemos 7 agora. 7, tá? Voltamos ao medo extremo para o BTC. Mas algo interessante aconteceu. O preço não se moveu. Em outros tempos, lá na época que eu entrei, uma notícia dessa faria o Bitcoin cair 20%, 30%, 40%. Né? Não aconteceu nada. E o Bitcoin é o único ativo que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, mesmo com os outros mercados já tendo fechado, o Bitcoin poderia estar caindo agora, sofrendo as consequências dessa decisão, enquanto outros mercados estão fechados. Então, quem sangraria seria o Bitcoin. Mas nada aconteceu. E isso dá uma sinalização positiva. Uma sinalização de força, ou pelo menos esgotamento da força vendedora do Bitcoin, que permanece ali ao redor dos 67, 66 que a gente viu, né? Agora está em 67.800, sobre aquele suporte que é a resistência da alta histórica do ciclo anterior, de 2021, nos 69 mil dólares. Então ele está parado onde a gente gostaria que estivesse. Né? Se tem um lugar para parar, que seja no topo do ciclo anterior, como aconteceu no fundo do poço de bear markets anteriores. Inclusive tendo testado esta linha vermelha, que é a média de 200 semanas, que também serviu como fundo do poço dos bear markets em ciclos anteriores. Então está no ponto, coincidentemente, né, nos dois suportes que historicamente servem como fundo do poço. Só no ciclo anterior aconteceu o rompimento dessa linha vermelha, né? Como vocês estão vendo aqui, lá em 2022 a gente chegou a ficar abaixo desse fundo vermelho, mas testou a zona amarela, que é a zona da alta histórica do ciclo anterior desse caso, que foi lá de dezembro de 2017. Tá? Então, nós estamos agora, coincidentemente, sobre os dois suportes e segurando, mesmo com uma notícia que aumenta o clima de indecisão, esse clima de medo, de não saber o que fazer. E o Bitcoin, até o momento, está segurando. Isso reforça a tendência de 60K ter sido o fundo. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. A semana que vem vai ser bem interessante para os mercados e eu torço para que o Bitcoin continue mostrando força a partir daqui. E se você também está confiante com o Bitcoin, entendendo a necessidade de descentralização para nos livrarmos dos parasitas e de suas decisões idiotas para um lado e para o outro o tempo todo, gerando essa incerteza, gerando essa incapacidade da gente conseguir construir coisas para o longo prazo, vá para o Bitcoin. Migre para um sistema que tem regras claras, definidas e de longo prazo. É isso que a gente precisa para construir a nossa sociedade de forma mais rápida, de forma mais estruturada. Remar sempre numa mesma direção, sabendo a regra do jogo e não tendo que alterar as decisões estratégicas de uma empresa a cada mês que passa. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.